Olá, meus amores do sexto, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estudar mais sobre os sólidos geométricos, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo, este capítulo, né, que ele vai trazer abordagem sobre, ele traz o foco para o quê? Para o tetaedro, octaedro, dodecaedro e icossaedro. E além disso, ele vai falar a questão da relação de Euler e as vistas, ok? Então vamos lá. Primeiro, tipos de sólidos e vistas. Então aqui ele vai trazer uma introdução que ele fala: a história dos jogos de tabuleiro é um pouco incerta. No entanto, é de conhecimento geral que um dos jogos mais antigos já registrado tem cerca de 7.000 anos de existência e é chamado de Mancala. Há registros de jogos de tabuleiro com aproximadamente 5.000 anos no Egito e na Mesopotâmia. Então, aqui ele traz uma informação muito interessante acerca de jogos de tabuleiro, né? Aqui ele faz uma pergunta para a gente: que sólido geométrico a peça desse jogo de tabuleiro lembra? Então, que sólido geométrico a peça desse jogo de tabuleiro nos lembra, né? Então, ele faz uma indagação para a gente tentar, poxa, que tipo de sólido, né? Ele vai nos lembrar? Aí aqui embaixo ele já vem trazendo a questão dos sólidos geométricos. Aí ele fala assim, ó, você lembra o que é um sólido geométrico? Ele vai falar o que é. O sólido geométrico é uma região no espaço limitada por superfícies planas ou curvas. Exemplo, a pirâmide, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cilindro e o cone. Esses são exemplos de sólidos geométricos. E que a gente pode, assim, analisando, a gente pode identificar bastante objetos dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, nos lugares, que nos traz a ideia desse sólido geométrico, né? Como a esfera, o cubo, o paralelepípedo, o cilindro, o cone. Então, são sólidos que nos trazem, que a gente no nosso dia a dia tem muita coisa que nos lembra, né? Tipo o paralelepípedo, a caixa de sapato, o próprio cubo, o cone, né? A gente lembra da casquinha de sorvete, o chapeuzinho da bruxa, lembram? O cilindro, a esfera, ok? Aí aqui ele traz os poliedros. Os sólidos de faces não arredondadas recebem o nome de poliedros e são formados por vértices, tem vértices, arestas e faces. Então, os sólidos geométricos, eles são, vamos dizer que eles são classificados, né? Primeiro como poliedros, que são aqueles que têm a face não arredondadas, ou seja, as suas faces são figuras planas, tipo quadrado, o triângulo, o retângulo, ok? São figuras planas e que são formados por vértices, arestas e faces. Aí aqui ele traz um exemplo para a gente poder observar exemplos de poliedro, né? Temos o cubo aqui, ó, que ele não tem a face arredondada. Nós temos aqui o paralelepípedo também, que não tem a face arredondada. Nós temos uma pirâmide, né? As pirâmides aqui, que também não tem nenhuma face arredondada. Se a gente analisar todas as suas faces, elas são figuras planas, né? Aqui ó, temos um pentágono, aqui a face dessa figura vai ser um quadrado, aqui um retângulo, ok? Aqui um triângulo, aqui um hexágono na base, ó, ok? Aí ele continua. Dentre os poliedros, destacam-se os poliedros regulares convexos. Há somente 5 poliedros com essas características. Então, aqui é bastante importante analisar porque ele fala. Ó. Existem aqueles que destacam, né, os poliedros regulares convexos. E que há somente 5 poliedros com essas características. E quem são eles, tia? Quem são esses 5 poliedros? O tetaedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icossaedro, tá? Então, são esses 5 poliedros que atendem a essa característica. E aqui está a forma de cada um, ok? Como é que é ele? A imagem, né? A representação geométrica. Observe que o tetaedro apresenta 4 faces triangulares. Esse aqui, ó. 4 faces triangulares
4 vértices e 6 arestas. O cubo, que é o hexaedro, ele apresenta 6 faces quadrangulares, 8 vértices e 12 arestas. O octaedro apresenta 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. O dodecaedro apresenta 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. O icosaedro apresenta 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Aqui, tia, o que é, só para relembrar, o que é vértices, o que é arestas e o que é faces? Gente, vértices são os pontinhos, é o encontro de duas arestas, certo? Arestas são as linhas, ó, essas linhazinhas aqui, ó, que estão até em preto, tá? Arestas são essas linhas. E as pontinhas, eu digo assim, as quinas, né? Os pontinhos aqui, ó, a gente chama de vértices, que é o encontro dessas duas arestas. Ó. Eu tenho essa aresta aqui, ó, e eu tenho essa outra aresta. Quando as duas se encontram bem aqui, ela vai formar o vértices, que é o pontinho, as quinas. Ó, vértice, vértice, aqui atrás, ó, tem. E a face são os lados, digamos assim, tá? Ó, que é uma face, que é outra, é toda a superfície, tá? Aqui a face toda representa o que? Esse quadrado. É uma face quadrangular. Ok? Só para relembrar. Prosseguindo, ele fala, os poliedros regulares convexos são conhecidos como os poliedros de Platão. Então aqui, ó, esses carinhas aqui, esses poliedros, eles são conhecidos como os poliedros de Platão. Ok? Vamos lá. Prosseguindo, aqui nós temos informações, interação. Vamos lá. Relação de Euler. Essa relação, gente, ela é uma equação, tá? Tia, por que ela é uma equação? Porque ela está aqui, ó, ela, na fórmula dela, ela traz uma igualdade, um sinalzinho de igual, ó, ok? Então, ela é uma equação em que a gente vai ter uma relação entre o vértice, as faces e a aresta. Vamos lá, ler aqui. O matemático Leonard Euler, né, descobriu uma relação importante envolvendo as faces, as arestas e os vértices dos poliedros convexos. Essa relação permite que seja calculado um número de elementos do poliedro, ou seja, eu sei quantos vértices tem e quantas faces. Eu quero saber quantas arestas tem. Aí dá para saber por esta fórmula. Ou então eu já sei quantas faces tem e quantas arestas. Quero saber quantos vértices esse poliedro vai ter. Então eu utilizo essa fórmula, ok? Então Euler, ele estabeleceu o seguinte. V mais F é igual a 2 mais A, em que esse V é a quantidade de número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Então, V mais F é igual a 2 mais A, ok? Lembrando, V de vértices, F de faces e A de aresta. E ele traz um exemplo. Determine o número de arestas de um sólido convexo com 6 faces e 6 vértices. Então, se 6 faces, esse 6 aqui, ó, vai ficar no lugar do F. E 6 vértices, quer dizer que esse 6 vai ficar no lugar do V, ok? Então, a gente vai fazer agora, a gente vai analisar essa solução. Utilizando a relação de Euler, temos. Então, aqui, a relação de Euler não é V mais F igual a 2 mais A? Então, ele fala, tem 6 faces e 6 vértices. 6 vértices, ou seja, tem 6 vértices. No lugar do V, eu vou colocar quem? 6. Então, no lugar desse V aqui, eu coloquei o 6. Ok, coloquei o 6. 6 faces, ou seja, F, no lugar desse F, eu vou colocar o 6. Igual, repetir o 2, repetir o sinal de mais e repetir a letrinha A. Por que eu repeti a letrinha A?
porque ele quer saber quantas arestas. Eu não sei quantas arestas tem. Então, eu vou repetir a letrinha A. Aí aqui ele fez, ó, 6 mais 6, 12. Aí não tem aqui esse 2, ó. A gente tem que saber que quando na equação, né, eu vou pegar o valor aqui, 6 mais 6, 12. E como esse 2 ele não é nenhuma letrinha, eu tenho que trazer ele para perto dos números que também não tem letrinha. Então, no caso aqui eu somei, ó, 6 mais 6, 12. E esse 2 aqui, eu pego ele para subtrair desse valor, ó, que eu somei, 6 mais 6, 12. Aí esse 2 aqui vem para cá com o sinal de menos, vai ficar 12 menos 10 igual a A. Porque eu quero deixar o Azinho aqui, ó, sozinho, esse A sozinho. Por que eu quero deixar ele sozinho? Porque eu quero saber o valor dele. Por isso que eu pego esse 2, e trago ele para antes, aqui, ó, para ficar pertinho do 12. Como ele está positivo, como é que eu sei que ele está positivo? O sinal do número, gente, sempre vem à frente dele. Se não tem nenhum sinalzinho aqui, quer dizer que ele está positivo. Então, ele vem para cá com o sinal trocado, vem menos. Então, fica 12 menos 2 igual a 10. Ou seja, 10 é igual a A, ou A é igual a 10. Ou seja, esse poliedro tem 10 arestas. Ou seja, o sólido tem 10 arestas. Sabendo que uma pirâmide quadrangular tem 5 vértices e 8 arestas, determine o número de faces. Então, aqui já é outro exemplo. Ele fala que essa pirâmide tem 5 vértices, ou seja, no lugar do V eu vou colocar o 5. E tem 8 arestas, ou seja, no lugar do A eu vou colocar 8. E vou encontrar a quantidade de faces. Então, aqui ele traz, ó, V mais F é igual a 2 mais A. Então, é a relação de Euler, sempre você vai colocar ela. Aí ele diz que não tem 5 vértices, então no lugar desse V vai ficar o 5. Mas, como eu quero saber a quantidade de faces, eu repito F igual, repeti o 2 e a questão fala que tem 8 arestas, ou seja, no lugar do A, eu vou colocar o 8. Aí aqui ele fez o quê? Deixou o F sozinho, aí colocou igual. Repetiu o 2, repetiu o 8. Só que esse 5 aqui, ó, ele tem que vir para cá, ó. Esse 5, ele tem que vir para cá, para pertinho dos outros números que não tem nenhuma letra. Se ele está positivo, ele não trocou de lugar, ele vem para cá negativo. Ok? Eu vou retirar. Então, F é igual 2 mais 8, 10. 10 menos 5, 5. Então, esse sólido tem 5 faces. Eu sei que pode, de imediato, parecer um pouquinho complicado, tá, gente? Mas vocês vão ver que à medida que a gente for resolvendo, tendo a nossa aulazinha lá, online, tá? A gente vai pegar melhor essa questão da relação de Euler, que é uma equação, como resolver, como substituir, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente já passa para a próxima página, que vai trabalhar as questões da vista. Tranquilo? Só um momento até chegar lá. Só um momento. Ok. Vamos lá. Vistas. Vista é a imagem que se tem de determinado objeto. Concordam? Ok. Há diversos tipos de vistas. Entre elas, a frontal, a lateral e a superior. Observe o seguinte empilhamento. Imagine que você esteja dando uma volta ao redor da mesa em que ele está apoiado. Então, você está dando aí uma voltinha nesse empilhamento. Imagina aí que você está dando uma voltinha nesse empilhamento ao redor da mesa que ele está empilhado. Desse modo, as vistas frontal, superior e lateral serão. Então, aqui nós temos, ó, a vista frontal, certo? A superior, você olhando por cima. Aqui a frontal você encara de frente. A vista superior de cima, vista lateral de lado e a vista lateral direita, né? Tem a esquerda e a direita. Ok. As vistas são muito utilizadas em projetos de casas, carros e etc. Exemplo, nós temos a visão frontal do carro, a visão superior, que a gente olha por cima, e a visão lateral, ok?
Aqui ele dá outro exemplo da casa, a planta de uma casa. Ok? Aí aqui, gente, a parte da atividade, porque a gente já viu a questão dos poliedros, né, dos sólidos geométricos, os poliedros, e a questão da relação de Euler e as vistas, né, que é a questão da vista superior, frontal, lateral, enfim. E aqui, depois que termina esse conteúdo, eles passam a questão de desenvolver e aplicar e as atividades, finalizando o nosso conteúdo referente a este capítulo, ok? Então, meus amores, terminado isso, como eu falei, né, a questão do sólido, da relação de Euler, é que vocês podem ter mais dificuldade, devido à questão de substituir, entender como funciona uma equação, né? Vocês vão começar a entender como é que funciona a resolução de uma equação. Mas, tirando isso, essa parte da relação de Euler, vocês viram que é um conteúdo bem tranquilo, bem bacana, tá bom? A gente finaliza essa parte, esse capítulo por aqui. Espero que vocês tenham entendido qual é a ideia, qual é a intenção do capítulo, o que é que ele quer que a gente entenda, o que é que ele quer que a gente aprenda, tá bom? Então, até o próximo vídeo e qualquer dúvida, a gente sinaliza, a gente se comunica, tá bom?